nós temos um Dia Internacional de Luta pela Despatologização das Identidades Trans. O que significa isso? Quando uma pessoa nasce, ao nascer, o médico já diz qual o sexo da pessoa e aquilo já determina qual gênero, o papel de gênero ela vai assumir. Pessoas trans são pessoas que não se reconhecem com aquele sexo designado ao nascer. Então, são pessoas que nasceram, por exemplo, com o sexo masculino e se reconhecem com o gênero feminino, ou vice-versa, né? E essas pessoas, independente de quererem fazer uma cirurgia para readequar essa lógica, são pessoas que a sociedade não costuma entender, né? E que elas mexem um pouco com esses papéis de gênero. E que, internacionalmente, segundo o Cadastro Internacional de Doenças, que nós chamamos de CID, elas são consideradas pessoas que têm transtornos por identidade de gênero ou disforia de gênero. Né? Então, a homossexualidade, em 1990, foi retirada do rol de doenças. Mas a transexualidade, a travestilidade, não são consideradas doenças ainda. E o que isso faz? Faz com que essas pessoas sofram diversas violações na sua trajetória de vida. Né? Então, quando ela começa a se desenvolver e começa a se entender como menina, por exemplo, e a família vê que é um menino, ou a família entende como menina e ela se reconhece como menino, ela vai sofrer diversas violências, né, psicológicas mesmo. Eu chego a caracterizar como tortura, porque você ficar em casa com a sua família, que diariamente diz que você não é quem você diz ser, é um processo de tortura. São pessoas que na sua adolescência chegam a procurar o suicídio, porque acham que a culpa está em si. Né? São pessoas que estão fora da escola, porque no caso de mulheres trans, por exemplo, elas são expulsas de casa muito novas, elas vão encontrar na prostituição e numa esquina uma forma de sobrevivência. Então, muito cedo saem da escola. Isso faz com que toda a trajetória dela seja uma trajetória de não acesso à cidadania. Porque ela não está na escola, ela não vai conseguir se inserir no mercado formal, ela não vai conseguir qualificação. Quando aquele corpo já não é mais aprazível para uma esquina, porque não tem um outro lugar, não tem uma outra opção de prostituição para pessoas trans. Eu não tenho uma casa fina, fechada em algum lugar para fazer prostituição, com segurança. Só é a esquina, só é a rua. E a rua tem todas as violências que pode ter. Então, essa trajetória é uma trajetória de extrema exclusão da cidadania. São pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, porque quando chegam num posto de saúde, o médico vai olhar para o meu corpo, vai ver elementos do que ele entende como feminino e elementos do que ele entende como masculino. Não é o corpo que ele aprendeu na aula de anatomia, ele não sabe como lidar com esse corpo, ele não sabe o impacto que os hormônios e que todas as cirurgias que a gente faz no nosso corpo para feminilizá-lo ou para masculinizá-lo impacta na nossa saúde. Então, a patologização dessas pessoas faz com que tudo seja, né, um processo de ausência do direito, ausência da cidadania, ausência do acesso, né? E quando a gente consegue alguma coisa, a gente tem que conseguir se reconhecendo como pessoas doentes. Então, por exemplo, eu mudei o meu nome no meu RG, mas eu não mudei o meu gênero no RG. Eu tenho uma carteira de identidade de nome feminino e gênero masculino. Eu tenho uma certidão que diz que meu nome é feminino e que meu gênero é masculino. E existem muitas Paulas com sexo masculino lá na certidão. Existem muitas Marias com sexo masculino, existe muito João com sexo feminino, que é uma loucura, né? Porque concede o nome, mas não concede a troca de sexo, né? Numa identidade. Por quê? Porque considera essa pessoa como doente. Eu tenho que fazer um acompanhamento de 2 anos com uma psiquiatra que ateste que eu sou uma pessoa doente e que por isso eu preciso trocar de nome. Quando você vai fazer uma hormonização com endócrino, por exemplo, que você faz um processo de hormonização para que seu corpo feminize ou masculinize. E você faz clandestinamente. Isso tem impactos terríveis na saúde dessas pessoas. Porque imagina o que é você tomar hormônio. É uma menstruação de 30 dias, gente. É uma coisa enlouquecedora. E essa pessoa, eu não consigo, por exemplo, ter um endócrino que vai fazer um exame que vai me orientar a reduzir os danos desse impacto no meu corpo. Né? A reduzir isso. Não, eu não tenho. Por quê? Porque até para eu conseguir um endócrino num serviço público, eu tenho que atestar que eu sou louca. Eu tenho que me reconhecer como uma pessoa doente.
né? E imagina, para você ter direito, olha, porque assim, você tem um filho, você fala assim, olha, vai tirar o RG, ele vai lá no poupa-tempo, lá na polícia, no serviço daquela cidade e tira sua identidade. Aí se você tem uma filha trans, você vai lá e você vai dizer, vai, depois a gente troca porque você é doente. Então você o tempo inteiro está dizendo que a pessoa é doente, que a pessoa é louca, que a pessoa não é quem ela quer ser, que ela tem um problema, que ela tem uma patologia. Isso é ferir a autoestima da pessoa. Como é que você quer que essa pessoa seja uma excelente médica, uma excelente advogada, uma excelente enfermeira, uma excelente, sei lá, uma excelente motorista, uma excelente secretária, uma excelente atendente, uma excelente farmacêutica, qualquer coisa que ela queira ser na vida. Ela não vai conseguir, porque a autoestima dela é de alguém que escuta a vida inteira de que ela não é quem ela quer ser, que ela é louca, que ela é vergonha. Então, a patologia, ela é a causa de muitos suicídios que a gente vê crescentes na população trans, né, de muita falta de acesso aos direitos básicos, aos direitos humanos básicos. Então é por isso que a gente acredita que nós precisamos despatologizar essas identidades trans. Né, vai haver agora um debate internacional sobre o Cadastro Internacional de Doenças, vai haver uma mudança, não sei se é pela despatologização ou se é algo que amenize, que tire dos transtornos mentais, por exemplo, é uma possibilidade. A gente está aguardando, mas enquanto a gente não tem essa resposta, a gente continua lutando. E a gente pode despatologizar, enquanto não despatologiza, né, no Cadastro Nacional de Doença, a gente pode diminuir a burocracia para o acesso. A Argentina, por exemplo, mesmo tendo um cadastro internacional de doença, países como a Argentina, Uruguai e diversos países da Europa, hoje, uma pessoa trans chega no cartório, ela se identifica com pessoa trans, ela troca o nome, troca o gênero. Isso, e algumas pessoas dizem, mas é dupla identidade. Não tem dupla identidade nenhuma, porque para o Estado, eu não interessa se eu sou Cime, se eu sou Pedro, João ou Maria, eu sou o número do meu CPF. É isso que importa. E agora nós vamos ter um documento único. É aquele número que liga para o Estado. É aquele número que o banco... Para o banco eu sou um número. O banco não quer saber se eu estou doente, se eu bati o meu pé, se eu estou estressada ou se eu estou menstruada naquele dia. O banco quer saber do meu número e quanto tem na minha conta. A polícia, aquele número achou toda a minha vida. Então a questão do nome ela não tem nada a ver com isso. Isso é puro preconceito.